convicto. O que aconteceu? Vou explicar para vocês. Ontem eu recebi a informação no comecinho da noite que o agente, o agente do Wendel estaria no Brasil. Eu tentei averiguar isso, não tive êxito nessa informação, então eu deixei para lá. Quem acompanha o canal sabe que quando eu cravo alguma coisa é porque foi averiguado. Hoje de manhã um amigo me informou que sim, que ele estaria aqui e já teria reunião marcada para hoje. Tá bom, então eu corri atrás e aí eu bati com uma fonte do Palmeiras que a reunião aconteceria de fato e já estava prestes a acontecer naquele momento. Esse meu amigo, o primeiro que me passou a informação, falou, olha, tá tudo certo. Aí eu mandei para essa minha fonte de dentro do Palmeiras. Ela demorou um pouquinho, lá pelas 4 horas da tarde, 3 e pouco, não tem horário mais ou menos, eu estava pela rua, aí eu soltei a informação. Ele me confirmou, ele falou, olha, tá tudo certo, bateu junto com a outra. Tá tudo certo com os russos, com o jogador e Palmeiras. Os valores já foram acertados, seria um empréstimo, né? Acredito que ainda será, a gente já fala disso, seria um empréstimo com um valor estipulado entre 4 e 5 milhões e depois mais 15 milhões para compra, e de fato o Palmeiras não queria envolver outros jogadores ou fracionar como fez os Itaqueras. A gente sabe que o Zenit talvez seja o clube mais difícil de você negociar algum atleta no mundo. Enfim, aí eu soltei a informação porque eu tinha essas duas fontes e de fato eu sabia que a reunião tinha acontecido. Demorou uns 40, 50 minutos, o GE soltou, o Globo Esporte soltou através do Ferri, meu amigo Ferri, quem eu admiro, respeito demais, é um dos idealizadores desse canal. Para quem não sabe, esse canal começou Lele Boldaquian, eu, Thiago Ferri e o Rafael Delmanto. O Ferri acabou saindo porque ele era do Lance, ele acabou indo para o UOL, ele não poderia fazer mais vídeo, né? Então, o Rafa também saiu, fiquei eu e o Lele, e aí nós montamos esse timaço aqui, que hoje é o canal Tá Lá Dentro. E aí o Ferri soltou que o Palmeiras teria uma reunião no final da tarde com o representante do jogador. Não, a reunião já tinha sido feita, eu tinha soltado isso. A reunião já tinha acontecido e os valores já tinham sido acertados. O que acontece é que o Palmeiras hoje, ele solta, a assessoria do Palmeiras solta hoje tudo para a Globo. A Globo virou uma espécie de portal, de veículo oficial para as coisas que o Palmeiras solta. Pois bem, soltou isso. Dali mais 40 minutos, o Globo Esporte também soltou que ficou distante. O tal dos valores assustam. E por enquanto, estamos nessa. Que os valores assustam o Palmeiras, isso nós não temos dúvida alguma. Toda e qualquer negociação da Sociedade Esportiva Palmeiras de 2 anos para cá, os valores assustam, que é uma beleza. Agora eu pergunto, já não sabiam os valores? O agente dele veio para cá, imaginando o quê? Que o Palmeiras fosse oferecer 30 milhões? Ou já sabendo as bases em que o Palmeiras poderia oferecer? Teve a reunião por quê? Por que soltaram que houve o acerto? Por que depois de meia hora solta que a reunião iria acontecer e depois de 50 minutos solta que ficou distante? Não sei, temos que aguardar. Se ficou distante ou não, eu não sei. Eu sei que eu cruzo informações. Toda vez que eu soltei algo aqui no nosso canal, demorou para concretizar, concretizou. A última foi do patrocínio Master, acabou concretizando. E agora eu soltei essa e talvez demore. Mas não pode demorar muito, porque a janela fecha e dia 2 já tem jogo da Libertadores. O Palmeiras precisa inscrever o jogador se trouxer o jogador. Então vamos aguardar aí as próximas horas, torcendo, claro, não pela informação, mas pelo jogador, para que o Palmeiras possa se reforçar. Há indícios de que o Flamengo pode vir também e tentar, de alguma forma, abocanhar essa, e a gente sabe que um vem com sede, o outro vai tranquilo. O outro senta, bebe uma água e vai conversando tranquilamente. O jogador quer voltar, o agente dele veio e conversou. As bases foram acertadas. Salário, negociação acertada. Daí para frente, agora é aguardar, vamos ver se bate o martelo, se não bate o martelo. Facinca tem outras informações também que ele cruzou com pessoas de dentro do clube, Lele Boldaquian. Aí é o trabalho de jornalista, né? É correr atrás e ver o que acontece. Assim como eu cravei, não foi
desmentido. Foi dito que está distante. Então, vamos aguardar. Eu mantenho ainda o que as fontes me passaram, acredito nisso, e também colocando todos esses elementos do agente ter vindo até aqui, da reunião, e depois da reunião ter soltado que iria se reunir e depois soltar que ficou distante, não sei. Vamos aguardar o desfecho, torcendo sempre para que seja o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu, particularmente, nesse momento, acho que o melhor é a vinda do atleta. É concretizar que o atleta vem. O Palmeiras está deficitário nesse momento ali de um volante com as características. Ah, mas ele não é um 5. A gente falava aqui no off, né? O Felipe Silva, nosso Felipão aqui, falava justamente isso. O Danilo não era um 5 de ofício, né? Um trombador, aquele primeiro volante. Ele tinha muito mais características de 8, né? É que ele tinha um tempo de bola absurdo, de roubada de bola, mas a transição dele era um absurdo. Se a gente pegar o que o Abel falou na última coletiva, do melhor jogador para ele, quando ele cita o Zé Rafael, pelo número de passes que o Zé Rafael dá, o tanto que ele se apresenta para o jogo. E essa entrevista do Abel de janeiro, que nós começamos a nossa live, tudo vai batendo. Aí pela vontade, mas batendo com as fontes, com a reunião e com o que está sendo tratado, vamos aguardar, vamos manter o que foi dito, o que foi passado. Até porque, repito, até então, todas as informações que eu trouxe, que eu cravei, concretizaram. Então, estou invicto, né, na informação, no cravar uma informação como cravei hoje. Com a gente... A história do Wendel, o Marcão, o caminho tá certo, tá? O que eu conversei agora há pouco com o Lelê, conversei agora à tarde com duas pessoas fortes, né, ligadas à diretoria do Palmeiras, é que a reunião, ela é lógico que é muito difícil, porque não é que você tá trazendo o volante perneta da Série D do futebol brasileiro e de um time que tá com o Pires na mão aceitando qualquer coisa. O Palmeiras está negociando com um dos clubes mais ricos da Europa e do planeta, tá? O Zenit, para quem não sabe, simplesmente pertence à Gazprom. Grande parte das ações do clube, a parte majoritária, pertence à empresa de mais hoje importância na Europa, porque a Gazprom simplesmente é a empresa que distribui para a Europa toda a rede de gás, de petrolífera, ou seja, o mundo depende, no caso europeu, da Gazprom, tá? Por isso que nessa história de guerra Rússia, Ucrânia, etc., as pessoas têm certos dedos para falar em relação aos russos, porque se os caras quiserem cortar o fornecimento de gás para a Europa, através da Gazprom, que é a grande empresa que faz esse tipo de função, os caras vão ter muita dificuldade. Então, não é com qualquer um que o Palmeiras negocia. E esses caras não têm nenhum interesse em barganhar valores. Porque, repito, eles são bilionários. Eles são compradores. Eles não são vendedores. Então, eles podem colocar o preço que eles querem, que para eles não vai alterar nada a vida do Zenit. Em absolutamente nada. Pelo contrário, azar é de quem vai tentar negociar e sabe que vai negociar por uma barganha muito grande. Então, o que eu conversei com o Lelê é que o Palmeiras entendeu a exigência dos caras e passou a estar muito mais flexível para essas exigências. Flexibilidade é, talvez, reduzir valores de bônus, aumentar uma fatia de entrada, buscar a compra de parte dos direitos do jogador e depois fixar outra parte ao término de um hipotético empréstimo, até uma última possibilidade de colocar um atleta da base, um jogador valorizado. Fala-se muito do nome do Kevin, mas não é o Kevin uma unanimidade, você tem outras opções que possam compor essa proposta do Palmeiras, tá? Então, distante, que não vai vir mais, então não sei o quê. Muita calma nessa hora. É lógico que o histórico recente do Palmeiras em negociação, ainda mais com a presidente Leila Pereira, com o Anderson Barros, que são fraquíssimos nesse traquejo, nessa montagem de planificação esportiva. Vocês, obviamente, têm toda a razão em criticar a diretoria, porque eu sou o primeiro cara que critico a diretoria do Palmeiras em relação a isso. Eu não tiro a razão de ninguém. Pelo contrário, todos os mais de 2.200 que estão nos acompanhando nesse momento, todos vocês têm a razão
de criticar a diretoria do Palmeiras pelas novelas intermináveis. Mas, quando se trata desse tipo de negociação de altíssimo risco, não é da noite para o dia que se fecha. Tá? Como a do Arthur, não foi da noite para o dia que fechou. Ela se arrastou por algumas semanas também. Como quando o Palmeiras trouxe outros jogadores. O Arthur já estava no Cruzeiro, hein? Segundo a grande mídia, o Arthur já tinha assinado com o Cruzeiro. Pois é, né? Entendeu? Teve trucada de última hora que não existiu a tal trucada de última hora, né? Então, assim, vamos ter calma nessa situação. O Palmeiras está, sim, se empenhando, está caminhando para fazer o negócio acontecer.